Queridos, eu estou muito feliz por estar aqui nesta manhã e me sinto honrado, privilegiado por ter essa oportunidade de ministrar a palavra a vocês. Confesso que sempre para mim é uma responsabilidade e eu sempre fico buscando do Senhor uma direção sobre o que falar. E nesse ano nós temos uma direção profética para o nosso ano. E essa direção profética, o nosso ano profético, ele fala sobre o quê? Intimidade, né? Coloca o banner para nós, está aqui, né? 2026, ano de maior, não é que você não tinha, é um ano de crescer, de aumentar, é um ano de maior, não é porque ele fala assim, não, eu conheço, eu tenho intimidade com Deus, mas é um tempo de crescer, aumentar, aproximar. Um ano de maior intimidade com Deus Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo. Amém? E a gente está debaixo dessa palavra. Os 7 dias proféticos foi falando sobre intimidade, que é tornando-se amigo de Deus. Isso é algo contínuo. Você tem um amigo e cada vez você fica mais amigo dele. Sim ou não? Tem níveis de amizade, concorda comigo? Tem amigos que são mais chegados do que um irmão, a Bíblia fala. E tem amigos que são amigos. Então, tornando-se amigo de Deus, é a gente crescer, Paulinho, em intimidade. Cada dia, ser mais amigo de Deus. E eu falei, Senhor, esse é um ano sobre intimidade. Nós tivemos 7 dias já falando sobre se tornar amigos de Deus, crescer nessa amizade, nessa intimidade. E eu, buscando do Senhor uma palavra, o Senhor trouxe uma ao meu coração para compartilhar com vocês, que fala sobre um grande mistério. A Bíblia fala sobre um grande mistério. E sempre que eu li essa palavra, eu ficava meditando sobre isso, que a palavra mistério, ela desperta curiosidade, sim ou não? Principalmente quem gosta de uma fofoca. Fofoca é pecado, hein? Já vou deixar bem claro. Mas quem não fica interessado em um mistério, né? Principalmente quando você está assistindo um filme, uma série, e tem lá, você quer descobrir o que aconteceu, quem é que matou alguém, quem é que roubou não sei o que. Você fica ali entretido por horas, às vezes, para descobrir o mistério. E a palavra do Senhor também fala que há um mistério. E então hoje nós vamos ministrar embaixo desse tema, um grande mistério. E para a gente entender o que o Espírito Santo está querendo falar conosco, eu quero ler com vocês a palavra do Senhor Jesus, que está registrada lá na carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 5, versículo 22, vamos juntos? Foi fraco, pastor Marcos. O pastor Marcos, ele tem a voz potente, eu ouvi, mas vamos de novo. Efésios 5, 22, glória a Deus, aleluia. Vou ler com vocês, deixa eu ver a versão que está aqui, é RA, essa mesmo, a mídia é bênção. Nossa versão oficial aqui da igreja é a revista atualizada, ainda que a gente utilize outras. Essa é o padrão. E diz assim, achou aí? Achou? Está com sua Bíblia aí? Amém? Quantos estão aí com a Bíblia na mão? E a palavra no coração? Aleluia. Vamos juntos aqui. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Então Paulo começa agora a fazer uma comparação da igreja com o casamento. Porque tudo que a gente não entende muito bem, tudo que a gente tem dificuldade para visualizar, para entender, as comparações, elas são muito úteis nisso, né?
Está aqui o Lucas, né, estudante aí de teatro, e ele sabe que, às vezes, um teatro trazendo uma analogia com a vida real, isso é muito instrutivo. Isso, às vezes, vira uma chave no coração das pessoas, através de uma comparação. Você vê algo acontecendo e você fala: será que isso também acontece na minha vida? Será que também eu estou agindo como aquele rapaz do teatro está agindo? Então Paulo, que era um grande estudioso, ele usava muito bem também, como Jesus gostava de usar ilustrações, parábolas. Então Paulo, ele começa a falar do casamento, para falar do relacionamento da igreja com Jesus. Amém? Fica tranquilos, tá, maridos? Hoje não vai ter chicotada na costa dos maridos. Mulheres, fiquem em paz, que a gente não vai falar dos deveres das mulheres aqui, da submissão. Fica tranquilo, não precisa ir embora, não pode abrir a porta, ninguém vai fugir, porque quando entra nesses temas, né, as mulheres já torcem assim o nariz, os homens já começam a se arrumar na cadeira. Mas sim, assim como Paulo usou essa comparação para falar como a igreja deve se comportar em relação a Cristo, nós também vamos falar sobre isso nesta manhã. Amém? Eu fiz essas pausas só para ninguém fugir antes da hora, tá bom? Né, pastora Dirce? A pastora Dirce é privilegiada, que o marido dela é Cristo e é perfeito. O marido dela é perfeito. Seguindo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, então, só reforçando para eu deixar de lado isso. Sempre que estiver falando dessa analogia, a gente vai focar na parte da igreja, tá bom? A gente não vai focar lá na parte da mulher, na parte do homem, a gente vai focar na parte da igreja, nós como igreja, amém? Assim como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só. E se tornarão os dois uma só. Grande é este mistério. Olha um grande mistério aí. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Paulo está falando que há um mistério grande nesta união, e ele está falando, eu não estou falando do marido e a mulher se unirem e se tornarem um só, mas eu estou falando da igreja. E tudo que é mistério a gente quer descobrir, a gente quer conhecer mais, é ou não é? E nesta manhã nós vamos falar sobre intimidade com Deus, sobre a ótica do que Paulo escreveu aqui. Porque, queridos, não há um nível, não existe nada mais íntimo, naturalmente falando, do que um marido
e a sua esposa. Não existe intimidade maior do que aquela propiciada pelo casamento. Tem certeza, pastor? Sim. Não existe intimidade maior, falando naturalmente, do que o marido e a sua esposa, porque é a única união aonde Deus fala que dois tornam-se um. Posso ouvir um amém? Aí você pode até, dizer assim, pastor, você está falando isso porque você não foi lá em casa. Não está, esse nível de intimidade aí, não está batendo lá não. A gente vai deixar isso, essa parte aí, para os aliançados, que é a nossa rede de casal, tá bom? Essa parte a gente vai deixar para os aliançados. Mas é óbvio que nós vamos utilizar tudo aquilo que se refere a um casamento, a uma intimidade, para nós nos entendermos como igreja e como está a nossa intimidade com Cristo. E talvez, eu digo talvez, a intimidade que você está tendo no teu relacionamento com o teu cônjuge, que não está tão boa como deveria estar, talvez seja um reflexo da sua vida de intimidade com Deus também. Aqui é algo que praticamente fica muito claro, mas eu gostaria de reforçar para não haver dúvidas. Paulo diz: o marido é Cristo, a esposa, ela representa a igreja. Então, homem, hoje, você não vai olhar para o que está sendo ministrado pensando como um cabeça, pensando como o marido. Por quê? Porque a igreja é representada pela mulher. Então hoje, maridos, é dia de nós aprendermos e falarmos também sobre submissão. Porque se a noiva não está se submetendo ao seu marido, você, igreja, homem, pode também não estar se submetendo ao nosso cabeça, que é Cristo. Estou me fazendo entender? Está ficando claro? Não gostaria que houvesse dúvidas, para a partir desse patamar a gente poder dar continuidade. Amém? Tudo tranquilo? Tá todo mundo, se segura aí na cadeira. Se você estiver incomodado por alguma coisa, você fala: Jesus, me ajuda a discernir essa palavra, porque não há nível maior de intimidade do que dois se tornarem um. E Jesus disse assim: assim como eu e o Pai somos um, você precisa também ser um com o seu irmão. Porque se nós, como igreja, não formos um com o nosso irmão como corpo, como nós seremos um com o cabeça, que é Cristo? Faz sentido para você? Faz sentido você dizer que é um com Jesus, que é o cabeça, que é um com o Pai, se você não é um com o seu irmão? Não faz sentido. Então, como o Fernandinho, diz, temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, certo? Então, queridos, a unidade, ela gera intimidade. A unidade é onde você, ali através de uma aliança, você começa a compartilhar de coisas que os demais não têm acesso. Por exemplo, eu quero que levante as mãos aqui aqueles que já são casados. Erga sua mão assim. Você que é casado, você que é casada, com certeza você tem acesso ao seu marido, à sua esposa,
e ninguém mais tem acesso àquilo. Por exemplo, você pode ver ele completamente ao natural. Você pode vê-la completamente ao natural. Você vai ter conversas, vai usufruir de tempo, de planos, de sonhos, de projetos, que ninguém mais na face da terra vai ter acesso. Pastor, mas e os meus filhos? Ele não vai ter acesso, o mesmo acesso que você tem. O relacionamento íntimo, por exemplo, é você e o teu cônjuge. É uma unidade que ela envolve a parte física, a parte emocional, que é a alma, e a parte espiritual. Ela é completa. O casamento, ela envolve essas 3 esferas da nossa vida. E eu vou começar a falar algumas coisas aqui que está relacionada a essa união, para que nós então venhamos extrair valores espirituais, para poder fazer um raio-x de como está o nível da nossa intimidade com Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, vou dar só um exemplo para você entender. Quando Deus criou Adão e Eva, eles estavam nus, andavam nus e não se envergonhavam, sim ou não? A Bíblia nos fala isso. Mas quando veio o pecado, eles tentaram fazer o quê? Vestes, tentaram se encobrir, porque eles se envergonharam, porque eles perceberam que eles estavam nus. Deus vinha falar todos os dias, na viração do dia, com Adão e depois com Eva, sim ou não? E como que Adão estava? Estava de terno, estava com esporte fino, roupa de banho, ele estava nu. É estranho, né? Já pensou Deus vindo falar com você e você está nu? Mas ver a nudez significa que há uma intimidade, que você não se envergonha. Estou falando segundo os padrões bíblicos, tá? Não estou falando segundo o diabo distorceu. É muito bom que eu deixe isso frisado, porque lá em Levítico fala, né, já aqui reforçando, para tentar tirar aqui qualquer engano que venha na mente, que o homem não pode ver a nudez de nem outra mulher, e a mulher não pode ver a nudez de nenhum outro homem, senão do seu marido e da sua esposa. Ver a nudez do outro é pecado, está lá em Levítico. Então isso é claro, mas quando se é um, pastora disse, quando se é um, missionária Késia, não há problema nenhum. Há problema, Victor, você vê a sua esposa nua, e o contrário é pecado? Agora, por quê? Porque eles estão debaixo de uma aliança, e há uma intimidade tão profunda, que eles são um. Quando Adão pecou, ele disse para Eva, agora a gente está vendo que está nu, e Deus com certeza vai vir falar com a gente, e Ele não pode ver a gente assim. Vamos fazer roupa de folha de figueira para a gente. Foi isso ou não foi? Tentou cortar a intimidade que eles tinham com Deus por causa do pecado. Tem pessoas também que eles tentam bloquear o acesso de Deus na sua vida, porque os seus pecados têm mostrado a eles que eles então têm vergonha da visão que Deus vai ter de quem eles estão sendo agora nesse momento, e eles se escondem. Primeiro que eles fizeram roupas para si e eles se esconderam lá no jardim. Foi assim ou não foi? A intimidade foi tocada ali por causa do pecado e bloqueou o acesso. Como nós vamos crescer em intimidade? Se os nossos pecados
tem nos feito se esconder do Senhor e tentar encobrir quem verdadeiramente nós somos aos olhos de Deus. Eu estar aqui em cima, por uma capa, uma veste de pastor, ou uma capa de alguém que é piedoso, alguém que teme a Deus, às vezes são roupas que nós colocamos para nos escondermos a nossa vergonha de Deus, mas isso é exatamente um sintoma de quem não está crescendo em intimidade, mas está perdendo a intimidade, porque dentro de um casamento, você quer ver o termômetro de quem está perdendo a intimidade, é justamente isso. O marido não agora fica com vergonha de estar nu perante a sua esposa. A esposa agora se envergonha do seu marido agora. E a igreja também se envergonha do seu marido, que é Cristo, do cabeça que é Cristo, e começa a se esconder, porque percebe que ali ela está nua diante de Deus e Deus está vendo tudo. O pecado faz isso. Quando alguém chega e fala: olha, você vai trazer a ministração, a facilitação do grupo de alívio. E eu, líder, eu não. Eu não posso. Às vezes é timidez? Sim, às vezes é timidez. Mas a maioria das vezes é a fuga, o esconder por conta da vergonha. Porque eu falo: como eu vou buscar a palavra de Deus para entregar aos meus irmãos? Para eu fazer isso, eu vou ter que ir até Deus. Mas se eu for até Deus, Ele vai me ver como eu estou. E então é melhor eu me esconder. A intimidade, e nós estamos falando do ano de intimidade, ela está muito clara e fala que é um mistério. Mas um mistério, ele não é só mistério enquanto ele não é desvendado. O mistério, existem mistérios que já foram revelados, sim ou não? Tem muitos mistérios que já foram revelados, então passa-se agora a ser um mistério revelado. Eu quero colocar aí para nós lermos juntos, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 26. Aleluia, glória a Deus. Olha só, Paulo dizendo agora aos Colossenses: o mistério que estiver oculto, põe na NVI para ficar mais claro aí, ou na NVT, foi mais rápido aí, NVI ou NVT? NVI, ó. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora se manifestou aos seus santos, a estes Deus quis fazer conhecida a gloriosa riqueza deste mistério entre os gentios, que são aqueles que não são israelitas, que é, Paulo falando assim, existia um mistério entre muitos anos e muitas gerações, e Deus quis revelar esse mistério que estava oculto àqueles que não são israelitas, e o mistério é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós, esperança da glória. O que Paulo está querendo dizer é daquele mistério que quando nós nos unimos a Cristo, a esperança da glória está em nós, e nós estamos nele, ele é um conosco, e nós somos um com ele, e tudo que é dele é nosso também, e tudo que é nosso é dele também, os nossos medos, os nossos fracassos, os nossos erros,
erros se encontram com o poder de Deus, com a sabedoria de Deus, com o perdão de Deus, e nele nós somos santificados, e nele nós somos fortalecidos, e nele nós somos transformados de glória em glória, para ter a imagem dele. Se você agora se alegra por isso, por ser um com Cristo, se manifesta aí, dá um glória, aplauda, celebre, diga algo para Ele, porque Ele é um conosco e nós somos um com Ele. Este é o mistério que estava oculto por anos, por épocas, por gerações, e Deus revelou a nós. Aleluia, glória a Deus. Entendeu como é profundo isso? Porque em nenhum outro lugar fala que dois vão ser um, nesse sentido de unidade, como é no matrimônio. Porque você pode ser um com seu irmão, e nós precisamos ser um com ele, mas você não vai ser um com ele intimamente falando, sim ou não? A não ser que seja sua esposa, sua irmã. Aí tudo bem, a sua irmã em Cristo, eu digo. Então veja só, falando sobre o casamento, que é esse nível mais alto de intimidade humanamente falando, nós vemos que o casamento está debaixo de uma aliança. Uma aliança não é um anel. Esse anel representa a aliança que eu tenho com a minha esposa. A aliança é um acordo, é um pacto. É algo que foi acordado entre duas pessoas, com diretrizes, com promessas, com testemunhas, e aquilo vai, por exemplo, a aliança, o acordo de casamento, a aliança de casamento, ela dura até que a morte separe. Então veja só, nós também temos uma aliança com Cristo, e a nossa aliança, a Bíblia fala que Jesus falou: eis que eu agora proponho a vocês um novo testamento, uma nova aliança no meu sangue. Quando Cristo morreu por nós, Ele fez uma aliança conosco. E quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós entramos em aliança com Ele. Assim como uma mulher e um marido diante do altar entram em aliança um com o outro, quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós entramos em aliança com Ele. E a aliança, ela é tão poderosa, e tem aqui alguns elementos que eu quero rapidamente citar para vocês, para que te ajude a entender que você vai precisar, quando falamos de intimidade, em crescer em intimidade, olhar para Jesus como o cabeça, como o marido, como aquele que tem aliança conosco. E esse é um ano que a gente vai não só aprender, mas colocar em prática todas essas palavras, amém? A aliança de casamento é um compromisso unilateral diante de Deus, isso é, cada um dos dois, ele faz o seu juramento, ele promete diante de Deus. Então, não é assim: eu prometo a você, Gisele, ser fiel a você se você for fiel a mim. Não, é unilateral, é da minha parte. Gisele, eu prometo a você, diante de Deus, ser fiel a você. Pastor, e se a sua esposa não for fiel? Ela quebrou a parte dela na aliança, eu preciso manter a minha. A infidelidade, por exemplo, da esposa não dá direito para o marido ser infiel. Estão me fazendo entender? Porque a nossa promessa foi feita diante de Deus, a Deus. Pastor, mas e aí, como é que vai fazer? A Bíblia fala a respeito sobre o divórcio, sobre a carta de divórcio em caso de infidelidade, está lá em Mateus. Hoje não é para a gente se aprofundar nisso, porém eu estou querendo dizer que a nossa aliança com Deus, Deus fez a parte dele, e agora a gente vai fazer a nossa. A gente deu a nossa palavra: Senhor, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida, a partir de hoje, eu vou te seguir,
o Senhor é o Senhor da minha vida. E o Senhor está cumprindo a parte dele, amém? Deus tem sido fiel. E nós agora precisamos também fazer a nossa parte. E tem gente que ainda tenta ver defeito. Não, se Jesus não curar o meu filho, então eu deixo de ir para a igreja. Tentando, sabe quando o marido e a esposa ficam tentando criar picuinha um com o outro para arrumar um motivo para briga? Já viu isso? Na sua casa eu não sei, mas de vez em quando eu fico arrumando algumas coisas para brigar com a Gisele. Ela chega, nossa, precisa chegar fazendo tanto barulho? Oh, amor, desculpa, eu cheguei normal, é meu sapato. Tá vendo que eu estou descansando? Sabe, umas coisas desse tipo assim. Não acontece isso, mas estou dando um exemplo. Aí tem gente que fica, não, Jesus, o Senhor não é o provedor da minha vida? E essa prova que eu estou passando, Jesus, eu vou te largar, eu vou parar de ir para a igreja, querendo pôr defeito, sabe, pastor Marco? Para dizer, tá vendo? Jesus não proveu o que eu precisava, então eu não preciso também ser fiel a Ele, porque Ele descumpriu a parte dele. Esquece isso. Jesus não erra, mas mesmo se Ele errasse, você precisaria manter a sua parte. Se você quiser usar isso para o teu casamento, está liberado também, tá bom? Mas a gente está falando aqui de nós como noiva e como igreja, amém? 2. Quando é feita a aliança, então primeiro a aliança é um acordo unilateral. 2, tem termos utilizados. A aliança fala, eu prometo ser fiel a você, te amar, te respeitar, cuidar de você, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, com dinheiro e sem dinheiro, até que a morte separe. Tem os termos da aliança. E os nossos termos da nossa aliança com Cristo é pela eternidade. Jesus, ele disse assim, quem crer em mim, olha Jesus, uma das partes da promessa dele, quem crer em mim nunca morrerá, e ainda que esteja vivo, nunca morrerá. Porque assim, quem está morto viverá, e quem está vivo vai continuar vivo eternamente com ele. Foi o que ele disse a Lázaro. A Lázaro não, a Marta, Maria, né? Mas na passagem da ressurreição de Lázaro. Então, também tem essa abrangência, porque a abrangência do casamento é até que a morte separe, mas com Cristo é pela eternidade. Aleluia, glória a Deus. Ele vai permanecer fiel por toda a eternidade, pastor Marcos. Ele não vai nos abandonar. Não vai chegar um período que Jesus falou, o contrato acabou, virou o ano, você não renovou, e então você está descoberto. Não, é pela eternidade, glória a Deus, aleluia. Numa aliança também existe troca de presentes. Nós vemos que quando as pessoas faziam alianças de sangue no Oriente Médio lá, toda aliança de sangue tinha alguns componentes, tinham trocas de presentes. Então eles trocavam capas e mantos quando eles faziam alianças entre reis e até mesmo na aliança do casamento. A troca de capas e mantos fala sobre autoridade e identidade. Quando nós entramos em aliança com Deus, através de Jesus, Ele nos dá vestes novas, Ele provê para nós vestes de salvação, e o Senhor também provê para nós poder e autoridade. Jesus diz, eis que eu vos dou poder, eis que eu vos dou autoridade, vocês vão impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, vocês expelirão demônios, vocês se tomar alguma coisa mortífera, não vai causar dano algum, porque a autoridade que Ele tem, o poder que Ele tem, Ele nos dá. E Ele disse aos seus discípulos, ficai pois em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quando Jesus fez uma aliança com a sua igreja, representada por aqueles discípulos, Ele disse, o meu poder eu vou dar a vocês, porque eu tenho uma aliança com você. Você que está aliançado com Cristo, você tem o poder que vem dele, você tem a veste que vem dele, vestes de salvação, vestes limpas, santificadas pelo sangue de Jesus lá na cruz. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia.
autoridade e identidade, porque Ele tem vestes reais e nos dá vestes reais. Em 1 Pedro 2,9 ele fala que fez de nós um povo sacerdotal, uma nação eleita, um reino sacerdotal, na verdade, reis e sacerdotes. E rei tem vestidura real, sacerdote tem vestidura sacerdotal, e é esta que o Senhor proveu a nós. Ele também nos deu. Quando há uma aliança, os nomes são trocados. A esposa recebe o nome que vem da sua família. Ele agora concede o nome à sua esposa. Por exemplo, eu sou da família Alves. Meu pai, Francisco Viana Alves. Então, eu, Daniel Alves, eu vou levando o legado do meu pai, da família do meu pai, e quando eu fiz aliança com a Gisele, eu dei a ela o meu nome, Gisele Aparecida Maurício Alves. Isso é, ela está debaixo da mesma aliança com o meu nome, debaixo de uma mesma missão, debaixo de um mesmo legado, e a gente está transmitindo esse legado aos nossos filhos. As meninas vão levar o legado dos seus maridos, mas o Dani vai levar à frente o nosso legado da família Alves. Lá em 1 Crônicas 7,14, ou segundo, me falhou agora a memória, primeiro, né? 1 Crônicas 7,14, se o povo que se chama pelo meu nome, segundo, agora me falhou a memória. Se o povo que se chama pelo meu nome, quem está dizendo isso? Deus. Ele não está falando, se o povo lá da terra se humilhar, orar, se arrepender de seus, eu do céu ouvirei. Não, ele está falando, se o povo que se chama pelo meu nome. Você sabia que no espanhol, o nome lá, não é o primeiro que a gente usa? Esse chama apelido, né? Chama apelido. O nome mesmo é o sobrenome que a gente usa. Então qual que é o seu nome? Alves. E o teu apelido? Daniel. Então quando fala, se o povo que se chama pelo meu nome, é o legado que você está levando, é o nome que você recebeu, e o nome que a gente recebeu, é o nome que está acima de todo nome, é o nome que se sujeita, todo poder, toda autoridade, e diante desse nome, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, que Ele é o Senhor, e nós levamos este nome, nós somos aqueles que levam o nome de Deus. Quem você é? Eu sou o Daniel de Deus, eu sou o Marcos de Deus, eu sou o Lucas de Deus, eu levo o nome dele, eu levo a missão dele, eu levo o legado dele, eu estou debaixo desta autoridade. Aleluia, glória a Deus. Isso é muito claro a gente entender, porque quem tem o nome tem uma herança. Quem tem o nome tem todo o acesso. Por exemplo, o ex-presidente Bolsonaro está preso, mas ele falou, o Flávio, meu filho, não está preso, mas ele vai concorrer à presidência, o Flávio Bolsonaro, entende? Porque ele tem o nome, nós temos o nome, e quem tem nome, tem posição. Se você chegar aqui e falar qualquer nome, chegar aqui e falar, eu sou Daniel Bolsonaro, você não vai querer saber se eu sou parente do outro Bolsonaro, você ia querer saber ou não? Por quê? Porque eu tenho nome. Se eu fosse, prazer, eu sou Daniel Musk. Aí você falou, peraí, você é Daniel Musk, deixa eu ver seu RG. Você é parente lá do Elon, daquele simplesinho lá, humildezinho lá? Você não ia querer saber? Fala a verdade. Você tem algum parentesco? Por quê? Porque você tem um nome. Alguém vê você e fala, você carrega o nome de Deus, você tem aliança com Deus, aí você fala, sim, eu sou com Ele, é o meu Pai, eu tenho uma herança, eu estou aliançado, porque você carrega o nome.
E quando que é dado o nome? Quando se tem uma aliança. É ou não é? É aí que está o segredo, viu? Quem mora junto não tem o nome. Eu falo isso com carinho. Mas, por exemplo, a minha filha Gabriela, ela é uma bênção. Deus tem um plano tremendo na vida dela. Já vou justificando aqui, tá? E já profetizando, porque é verdade. Mas ela tem uma grande dificuldade em aprender. Às vezes eu falo para ela tal coisa assim: olha, isso daqui é álcool em gel. Não, papai, isso aí não é álcool em gel. Isso daí é sabonete. Não, filha, isso aí não é sabonete. Não, e não quer aprender. Mas eu tenho que ensinar ela. Por quê? Porque se eu não a ensinar, o que vai acontecer? Ela vai dar muita cabeçada na vida. Eu, como pastor, preciso ensinar você, pelo amor que eu tenho à sua vida. Quem está junto, entre tantas outras coisas, não tem um nome. Porque o nome é dado quando é feita aliança. Pastor, mas eu casei e não quis o nome do meu marido. Vamos deixar para aliançados, tá bom? Mas pergunte ao Senhor sobre isso. Se a Gisele casasse comigo e não quisesse o meu nome, eu digo a ela que ela não deveria ter se casado comigo. Porque se ela não quer o legado que eu tenho, se ela não quer dividir o legado que eu tenho, alguma coisa não está completa. Concorda comigo? Tem alguma reserva aí, não tem? Eu amo ele, mas a família dele, o povo dele, não, eu não, não vou não. Ou então até o próprio nome. Já falei aqui de um nome, né? Da outra vez lá, numa outra pregação. Alguns sobrenomes, tem alguns que sobrenomes foram até meio vergonhoso quando você fala, né? A pessoa fala o sobrenome até rápido assim, né? Como é seu nome? Daniel do Rego, por exemplo. Aí, nossa, credo. Não vou querer o sobrenome não. Vou ser Gisele do Rego, por exemplo, né? É um sobrenome, por exemplo. É vergonhoso, mas é o nome da família do meu esposo. É esse o legado. O pessoal fica zoando por aí, mas não tem nada a ver. O pessoal é da quinta série. O importa é que eu tenho o nome e a missão do meu marido. E outros, né? Esse foi só um exemplo que eu dei. Mas pensa, você deixar de receber as bênçãos por causa do que os outros vão pensar a respeito? Tem gente também não querendo o nome de Deus na sua vida. Quer estar em aliança com Ele, mas não quer ter o nome dele. Pastor? Chega lá na faculdade, né? Chega lá na USP, chega lá no Mackenzie, nas melhores faculdades, alguém olha e já bate o olho e fala: é diferente, tem um brilho diferente. Aqueles que são lá das trevas olham e falam: tem uma luz aí, tem alguma coisa diferente, está me dando até um tremor aqui. O outro olha que também tem o mesmo nome e olha e fala: estou sentindo uma paz, eu fico em paz nessa pessoa, ela é diferente. Aí chega a hora de perguntar o nome. Você é crente? Você é cristão? Você crê em Jesus? Está perguntando do teu nome. E sabe o que muitos dizem? Só Vitor. Não esse Vitor, outro, tá? Você é Victor, tá? Não. Vamos mudar, vai chover, né? Tem vergonha do nome, não quer carregar o nome. E aí? Será que você está realmente em intimidade com Deus? Será que você realmente é um com Ele? Pastor, porque talvez, eu não quero que você saia daqui triste, preocupado. Pastor, eu casei, mas não peguei o nome do meu marido.
E agora, pastor? Como que eu vou fazer? Não dá mais. Senta com ele, ora, declara, fala assim: amor, na época eu não quis, foi assim, 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 foi por vergonha, não queria que o meu sobrenome fosse do Rego, mas hoje, diante de Deus, eu declaro, eu recebo o teu legado sobre a minha vida, eu aceito você como cabeça, eu vou levar à frente o nosso legado, eu sou um com você, em nós, eu quero levar o teu nome. Se for possível, eu vou lá no cartório colocar esse bendito sobrenome, mas saiba que eu vou levar o teu nome, eu tenho uma aliança contigo, quero ter tudo em comum com você. Agora, trazendo para a igreja, tem gente que às vezes fala: como é o teu nome? Eu sou Daniel do capeta, porque tem vergonha de dizer: eu sou Daniel de Deus. Está entendendo a analogia? É óbvio que eu não vou falar Daniel de Deus, mas alguém fala assim: você tem alguma coisa diferente. Ele está perguntando da tua identidade, do teu nome. Aí você fala: é que graças a Deus eu sirvo a Jesus. Você está dizendo: Deus está no meu nome, eu tenho uma aliança com Ele, o nome dEle é o meu nome, e tudo que Ele me deu de legado eu levo à frente, a minha vida é para levar à frente o legado do nome que eu recebi, eu não tenho vergonha disso, não importa se você gosta, se você vai rir, se você vai zombar, mas é esse o nome que eu tenho, esse o legado que eu levo, e eu não vou envergonhar. Jesus disse assim: aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está no céu, mas aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Todo mundo pode zombar de você: ai, você é crentinho, ai, você dá dinheiro para o pastor, ai, você vai para a igreja. Deixa ele zombar, porque quando chegar lá no céu, Jesus vai estar à direita de Deus dizendo: eu dou testemunho, este aqui é meu filho, ele tem aliança. Pai, eu dou testemunho dele, eu dou testemunho dela. E aí, pode aplaudir, aplauda ao Senhor. Qual intimidade que você prefere? A intimidade com os seus amigos, que falam bem de você na sua frente e por trás faz fofoca? Ou intimidade com aquele que vai ter uma aliança conosco pela eternidade? O que você vai escolher? O que você vai decidir? Aleluia. Queridos, a hora voou, como sempre. E eu não vou conseguir terminar todos os detalhes, vou aqui fazer um encerramento, uma conclusão, e quem sabe, numa outra oportunidade, fazer uma parte 2 sobre essa intimidade, esse grande mistério, amém? Mas antes disso, eu quero citar aqui, falamos da troca de nomes, eu acho que eu vou encerrar nessa parte de troca de presentes. Então, dentro, elementos de uma aliança, compromisso unilateral, cada pessoa se compromete, não importa o que a outra pessoa está fazendo, eu fiz uma promessa e eu vou cumprir a minha parte da promessa. Ficou claro isso daí? Glória a Deus. Segunda parte da aliança, existem termos, existem detalhes, duração, abrangência, e dentro da aliança do casamento é uma, a aliança com Cristo é outra, é pela eternidade irrevogável, beleza. A parte 3, numa aliança, no momento que está sendo celebrada uma aliança, firmada uma aliança, tem troca de presentes, como capas e mantos, que fala de autoridade, de identidade, cinturão de armas também. Eles trocavam as armas, no sentido assim, a minha arma, eram colocadas aos pés de quem estava fazendo a aliança. Então fala, as minhas armas não vão servir para te ferir, mas vão servir para te defender, e as suas armas também eram colocadas aos meus pés, não vão servir para me ferir, mas para me defender. Quando eu entro em aliança com alguém,
os meus aliados são aliados da pessoa que eu fiz a aliança, e os meus inimigos também são inimigos daquela pessoa, mas o meu aliado é Jesus, e Ele tem todo o poder, Ele venceu até a morte, Ele tem a chave da morte, do inferno nas mãos dEle, e nós estamos aliançados com Cristo, nós somos a noiva, Ele é o nosso cabeça, e como noiva, nós precisamos nos submeter a eles, como noiva, nós precisamos estar debaixo dessa aliança, porque Ele está provendo todas as coisas. Então, o cinturão de armas é: Senhor, eu coloco aqui a minha faquinha de rocambole, isso aí é das antigas, tá? Quantos compravam aquele rocambole que na lateral ali dentro de plástico, vinha uma faquinha de plástico? Quem é dessa época aí? Era gostoso daquele rocambole. Meu sonho era na padaria e minha mãe falar: se quiser pode comprar um rocambole, que naquela época as coisas eram mais difíceis, era o leite de saquinho, o C, né, porque o B era caro, né, o leite C, um pãozinho ali e com uma manteiguinha e tal, mas o meu sonho quando era comprar aquele rocambole, porque o negócio era gostoso, a gente abria o rocambole, pegava ali na lateral, tirava a faquinha de rocambole e cortava o rocambole e comia, né? Aí fala assim: Deus, eu coloco aqui diante dos teus pés a minha faquinha de rocambole. Aí Deus fala assim: e eu coloco a minha bomba nuclear aí aos teus pés também. Se os meus inimigos virem, você pega a sua faquinha de rocambole, eu pego a minha bomba nuclear e a gente vai lá guerrear contra eles. E aí a gente sai todo, né, agora se achando. E aí, você vai mexer comigo? Aí ó, a bomba nuclear aqui ó, mexe comigo para você ver. Mas é exatamente assim, queridos, nós não temos muito, mas a gente coloca aos pés do Senhor, e o Senhor também vem e coloca tudo à nossa disposição. Pode vir principados, potestades, pode vir governos das hostes celestiais, pode vir hostes espirituais da maldade. O Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Ele diz: vai lá, cuida dele, o diabo está querendo tocar na vida dele, não vai tocar, não vai mexer com ele, envia os anjos agora, e pronto, e você dorme tranquilo. É assim, porque nós temos uma aliança com Deus. Só aquele que tem aliança celebra Ele agora, se alegra agora por essa aliança. Glória a Deus. E por último, na troca, na hora de fazer a aliança de sangue, que era no Oriente Médio uma aliança de sangue, né? A gente está falando aqui de aliança de sangue, que é o padrão dos antigos. Sempre que havia uma aliança de sangue, ela não podia ser rompida, senão com a morte. Ela não podia ser revogada. E sempre que havia a celebração de uma aliança, era feita ali, não a troca do sangue, mas era selado com o sangue. Se você assistir alguns filmes antigos, principalmente dos orientais, sei o quê, o pessoal vai, corta a mão de um do outro e às vezes aperta a mão. Por quê? Porque ali vai estar selando, vai estar, é como se estivesse assinando aquele acordo, aquela aliança com o próprio sangue. Porque o sangue no Oriente Médio, na Bíblia, representa a vida. Sim, para nós aqui, o sangue meio tem a conotação de morte, é ou não é? Mas o sangue na Bíblia, no Oriente, sempre representou a vida. E Deus fala: vocês não devem comer a carne com sangue, porque o sangue é representação da vida. Então, até hoje, os judeus, eles têm que bater o animal, deixar escorrer todo o sangue, e aí depois pode, né, preparar a carne para comer a carne. E até hoje, um alimento, né, uma carne kosher, eu acho kosher, que é a preparada para os judeus, ela tem que ser preparada, o animal não pode sofrer no abate, e um monte de coisa, e o sangue vai ter que deixar sair todo o sangue, até eles poderem cortar a carne e preparar os bifes lá, para vender depois, kosher. Então, o sangue é a vida. Jesus deu a sua vida dele por nós.
até a última gota de sangue da vida de Cristo, Ele entregou lá na cruz. Por quem? Por mim. Diga assim, por mim. Ele entregou todo o sangue dele por mim. E para a gente não se esquecer que Ele fez isso, Ele pede para que a gente lembre disso. Prepare uma mesa, sente na mesa, pegue o pão, pegue o cálice, coma o pão e beba o cálice, para lembrar que Ele fez isso por nós. Ele fez conosco uma aliança de sangue que não pode ser revogada. E Ele fez por mim, Ele fez por você, por todos nós. A aliança do casamento, que é, humanamente falando, o patamar mais alto de uma intimidade entre dois, porque dois se tornam um, e uma intimidade a quem ninguém mais tem acesso. Agora, nós como noiva, fazendo essa aliança com Cristo, agora nós selamos isso através do sangue. O sangue de Jesus agora toca no nosso sangue, o nosso sangue agora toca no sangue de Cristo. E nós entramos em aliança com Ele. E não dá para a gente se aprofundar, mas o sangue de Jesus, ele tem uma simbologia muito profunda. O sangue de Jesus, por exemplo, é uma arma de proteção mais poderosa que existe. Você pode ter óleo ungido, que óleo já é ungido, né? Você pode ter o óleo, você pode ter a palavra, mas a ferramenta de proteção mais poderosa é o sangue de Jesus. Quando a gente fala assim, Senhor, me cobre, me oculta com o teu sangue, nem mesmo o acusador de todos, ele pode contra a gente, porque ele vai querer nos acusar dos nossos pecados, dizendo, está vendo? Paulinho merece a morte, por causa disso, disso e disso. Mas quando Deus olha para o Paulinho, Ele vê a marca do sangue do Filho dele, Jesus, sobre a vida, e fala, não vai morrer, porque eu vejo a marca do sangue, o sangue do meu Filho Jesus está sobre ele, ele entrou em aliança com meu Filho Jesus, por meio do sangue, ele não vai morrer, mas eu digo que ele passou da morte para a vida, porque sobre ele está a marca do sangue. Se nem o diabo pode levar para o inferno, imagina o nóia que vai querer roubar seu celular, vai ter algum poder sobre você, com a marca do sangue de Jesus sobre a sua vida. Eu estou querendo dizer que nós devemos nos portar como alguém que é o super-homem, não tem medo de nada, mas eu estou querendo dizer que o sangue de Jesus, ele é tão precioso e nos traz uma proteção tão poderosa, que a gente não deveria temer mal algum. E a gente às vezes se esquece disso, Paulinho. A gente se esquece disso. A gente se esquece disso, Andréia. Tem tantos medos, temores, tantas preocupações, e se esquece que nós temos aliança com Ele. O filho geralmente não se preocupa, principalmente quando é pequeno, se vai ter comida, se vai ter o aluguel do mês, se ele vai ter roupa. Ele simplesmente faz o quê? Simplesmente fica lá. Chega na hora de comer e fala, pai, estou com fome. É isso que o filho faz. Só que a gente, como na intimidade que temos com Deus, a gente fica questionando, Deus, o que eu vou comer amanhã, hein? Se minha conta está desse jeito. Isso quer dizer que a intimidade foi nos separando de Deus, de vez nos aproximar dEle. Porque o filho que começa a se preocupar com essas coisas, é porque, de certa forma, ele sabe que ele não está em intimidade com o pai. Porque quando o filho apronta, ele chega para o pai todo desconfiado e fala, pai, eu vou poder comer a sobremesa hoje? Querendo dizer assim, eu não me comportei bem hoje, né? Será que o senhor vai querer deixar eu comer a sobremesa hoje? Mas quando está tudo bem, pai, eu quero comer a sobremesa agora. Vamos comer a sobremesa? É assim ou não é? Quando a gente começa a
duvidar e questionar a Deus, não é porque Deus deixou de prover, mas é porque a gente se afastou, deixou de ter um nível maior de intimidade com Ele, para ter um nível menor de intimidade, e isso nos afastou dele e começou a colocar dúvidas no coração. Foi o que o diabo tentou fazer com Jesus. Disse: você não é o Filho de Deus? Lança-te daí embaixo, e Deus vai dar ordem aos seus anjos para te proteger. Não é assim que a palavra diz? Jesus precisou pular para saber se Deus ia proteger? Não, ele estava numa intimidade e falou: não tentarás Senhor teu Deus, a palavra também diz. Se eu precisar, meu pai vai mandar. Mas você acha que eu vou duvidar para ter que pular? Eu confio na minha esposa. E é por isso que ano a ano eu pago um detetive para lá acompanhar ela pelo menos uma semana para ver se está tudo certo. Para ver mesmo, olha, o senhor está de parabéns em confiar na sua esposa. Mais um ano eu procurei, não encontrei nada, está tudo certo. Isso é confiar? Da mesma forma é confiar em Deus. Você não precisa pular para ver se Deus vai te proteger, você simplesmente sabe que Ele vai te proteger. Se você está com dúvidas, você não está crescendo em intimidade, mas está diminuindo. E para encerrarmos, eu quero uma outra oportunidade, se o Senhor permitir, a gente fala sobre isso, mas eu quero orar junto com você.